Boa, boa porcada! Quando surge, e aí, tudo verde com vocês? Tudo tranquilo? Ó, hoje a gente vai falar sobre um burburinho que levantaram aí, Gabriel Jesus no Palmeiras. Quem levantou esse burburinho que mexeu com a cabeça dos palmeirenses foi o Benja. Logo de manhã, hoje, no dia de hoje, dia de aniversário do Palmeiras. E deixar aqui, né, os meus parabéns aos 111 anos do nosso Verdão. E aí o Benja mexeu com a cabeça dos palmeirenses, colocando que hoje o Palmeiras poderia anunciar Gabriel Jesus e Andreas Pereira, os dois de uma vez. E aí ficou todo mundo, será? Ó, já vou falar, já vou adiantar, não vamos ficar enrolando aqui não, certo? Como eu falei e adiantei sobre o Andreas Pereira, que já estava fechado com o Verdão, muitos falaram aqui no canal, tá metendo louco, você nem sabe de onde veio essa informação. E aí tá tudo certo, né? Agora só falta mesmo assinar, por causa só da assinatura do contrato, mas já tá tudo certo. Andreas Pereira é do Palmeiras, mas o Gabriel Jesus não vem, tá? Pelo menos no momento não, por horas não. Ele pode vir daqui 6 meses, 1 ano, só que é fato uma coisa, se ele for voltar para o futebol brasileiro, ele já falou que ele quer o Palmeiras, ele vai ouvir primeiramente o Palmeiras. Ele é muito Palmeiras, não adianta, ele é palmeirense pra caramba. Então fica tranquilo, só espera, torcedores, só espera a volta de Jesus, tá bom? Mas o vídeo de hoje principal é pra gente ver como Andreas Pereira joga. Vamos ver comigo como é que o Andreas Pereira joga, mas antes, não se esqueça, se inscreva no canal, tá bom? Deixa seu like, ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do canal. Eu peço essa força pra vocês, estamos tendo bastante views, mas tá faltando os inscritos aí, o pessoal tá esquecendo de se inscrever aí no canal. Dá essa força, palmeirense. Aproveita que hoje é aniversário do Verdão, dá esse presente pro canal, porque é trabalhoso trazer sempre informações, mas eu faço isso com muito amor e carinho pra vocês. Tô trazendo vídeo da OWTV, tá bom? Créditos está aqui na descrição do vídeo. Quem quiser, se inscreve lá no canal deles, tá bom? Dá essa força pra eles, deixa também um like lá, porque o trabalho deles é impecável. Vamos ver. Que janela que o Palmeiras fez esse ano, desde o início do ano, contratando só jogador muito bom. E o Andreas Pereira é mais um deles, mais um cara que vai qualificar muito esse elenco. Sei que essa análise está sendo muito aguardada por vocês e é por isso que o Vincenzo da Alicante está aqui. Viu bastante do Andreas Pereira e essa é boa de fazer, que a gente já conhece o jogador, né, Vincenzo? É muito tranquilo, é muito legal de fazer esse tipo de análise, principalmente porque é um jogador muito bom. Joga muito. De muita qualidade. E só para trazer um ponto, tá? Já vi comparação com o Richard Rios, já vi números comparados e tal. Não sei se é muito a mesma característica. Pra mim, não. É bem diferente o Andreas Pereira do Richard Rios, é isso que a gente vai mostrar nesse vídeo. Então, ó, tá chegando com a gente? Deixa o like é muito importante e se inscreve no canal. Estamos com mais de 74 mil inscritos, queremos mais, tá? Então se inscreve aí pra não perder nada. Todas as contratações da janela do Palmeiras passaram aqui. Se inscrevem lá, se Nos inscrevem ajuda a aqui ganhar a também. plaquinha, né? 100 mil tá isso aí. perto. Vamos nessa que a gente tem esse sonho. A gente tem certeza que você vai ajudar a gente a realizar. Exatamente. O que você preparou aí do Andreas Pereira, 20? Vamos nessa, vamos mostrar primeiro o posicionamento do Andreas Pereira, esse amistoso é contra o Nottingham Forest, no começo, antes do começo dessa temporada europeia, né? E o último jogo que ele atua pelo Fulham nesse momento. E olha como ele está posicionado, né? Não como um volante na marcação, mas como um meia avançado, como um cara que chega muito no último terço. E aqui até marca os 3 atacantes da equipe do Fulham, né? Ele é o cara logo atrás dos atacantes. É esse meio-campista de chegada no time do Fulham nesse momento. Ele vai conduzir essa bola, vai abrir bem ali até pro Adama Traoré na jogada e vai até dar a opção como um atacante. E se liga, ele e o Rodrigo Muniz, os dois muito próximos um do outro, ele sendo praticamente o segundo atacante nessa equipe do Fulham nesse momento. A jogada vai acontecer pelo lado direito, ele vai puxar a marcação e se tornar a opção para concluir a jogada. O volante faz isso? Faz. Alguns fazem. Alguns fazem. Mas exatamente ele não é um volante, tá? E dá pra gente ver isso em alguns lances da última Premier League também. Nesse momento, posicionado dentro da grande área e aqui na entrada, né? Dentro dessa zona de finalização de jogada. Zona 14. A famosa Zona 14, né? E aqui ele tem também a possibilidade de finalizar contra o Southampton, por exemplo. Não é exatamente um volante, é um meio de finalização de jogada, o que é muito importante falar de novo. Aqui é muito interessante, como ele consegue atacar bem essa última linha, atacar bem esse último terço. Contra o Liverpool, vai fazer o movimento de ir para a esquerda
e puxar para a direita para receber essa bola em condição de finalizar. Vai dar certo, mas não vai dar tão certo assim. Faz o movimento, faz o gato, vai conseguir abrir esse espaço, gerar essa opção de passe, e aí ele vai ser travado no último momento pelo Gravenberch na jogada. Então é um jogador que mostra que é uma opção para último terço, mostra que é uma opção para conclusão de jogada. Aqui de novo, contra o Crystal Palace. Nessa zona novamente, ele vai se aproximar da jogada e bater de primeira de perna esquerda, a bola passa e passa muito perto. Contra o Liverpool, onde está posicionado, cara? Na muito última próximo linha. do Raul Jiménez, né? Lá O em cima. centroavante mexicano do Fulham. Vai atacar a última linha e vai até terminar fazendo um gol nessa jogada, né? O que é muito interessante. Aqui contra o Alexander-Arnold. 3 jogadores vão atacar essa área, 3 jogadores do Fulham vão atacar a última linha, ele vai fazer uma movimentação interessante, vai entender, e isso é muito legal do jogo dele. Ele entende a brecha, ele entende em vários momentos onde a bola vai parar e como finalizar melhor, como atacar melhor a bola. E aqui ele vai ver, a bola vai passar muito forte pelo Arnold e ele vai atacar a segunda trave para fazer um baita gol pelo Fulham nesse momento, né? A bola passou, ele dá um voleio muito interessante e vai completando a segunda trave. Então é um jogador com característica muito mais de finalização de jogada do que de exatamente criação e construção de jogo. Articulação, sim, finalização também. Construção na base da jogada, difícil. Até pela seleção brasileira, que a gente vê o Bruno Guimarães, o Gerson, o Rafinha e o Andrés. Como esse meia esquerda, mais pro último terço do que para trás, né? Mais pro último terço do que na construção da jogada. Ela vai passar no Bruno Guimarães, vai vir até esse lado direito da jogada e se liga à movimentação dele. Tá posicionado lá pela esquerda e olha como ele tá muito próximo do Evanilson nesse momento contra o Peru, né? A bola vai ser cruzada pelo Luiz Henrique e ele vai fazer um baita de um golaço pela seleção brasileira. Aquele o que é gol muito de voleio, interessante. né? Ou seja, jogador de finalização de jogada, jogador de ataque ao último terço, não exatamente de construção de jogada, o que é mais legal. De novo, muito próximo do Jiménez, centroavante mexicano da equipe do Fulham. A jogada vai sair pelo lado direito do campo, vai ter o cruzamento, o Jiménez vai dar um baita passe de calcanhar e o Andrés, de novo, vai identificar as costas do Akanji como uma possibilidade, vai fazer a movimentação e vai chegar para concluir essa jogada de maneira muito interessante também para marcar mais um gol pelo Fulham. Ou seja, E marcando gols contra times grandes, né? A primeira parte desse vídeo é para mostrar isso. É um jogador terminal, é um jogador de finalização de jogada. Não um volante, mas um cara que chega muito bem. E a grande questão é assim, pela seleção brasileira, nesse jogo contra o Peru, para mim, é a maior atuação que ele teve. Mas ele se mostrava ser um meia que vinha até um pouco mais de trás pelas escalações que ele teve, principalmente na época do Dorival ainda, né, quando foi mais convocado ainda, com o Ancelotti não. Mas ele é um cara que ele tem essa chegada na frente e ele era meia no Fulham durante muito tempo. Exatamente. Um cara que conseguia fazer esse papel quase como um camisa 10, né? Um jogador, mas não um meia cerebral, né? Um jogador que conseguia chegar ao ataque. E esse vídeo que você mostra é muito interessante. No Flamengo ele até jogou mais atrás, né? Então. E aí o torcedor do Palmeiras comemora até hoje a falha que ele teve na final da Libertadores. É verdade. Né? Lógico que muita gente vai lembrar disso vendo esse vídeo. Mas é um cara que... E aí eu quero chegar nesse ponto depois com você... no encaixe no time, né? Porque o Palmeiras tem várias formas de jogar em 2025. Exatamente. E pra mim ele pode encaixar em algumas delas, mas vou deixar pra você a resposta daqui a pouco no vídeo. A gente vai chegar lá porque agora a gente vai entender exatamente como ele articula jogo, como ele participa da construção da jogada também. Ainda assim, me parece muito mais um Veiga, um Maurício, do que o Richard Rios. Perfeito. Me parece mais o Arrascaeta do que o Gerson. Se a gente for pegar também o exemplo do Flamengo no futebol brasileiro. Mas é um cara que tem muita qualidade para concluir jogada de maneira terminal, exatamente, mas como um cara a dar o passe, a colocar um companheiro na cara do gol, o que é muito interessante. Aqui, por exemplo, você vê o Fulham com 2 caras na base da jogada, mais 5 jogadores numa segunda linha e ele muito próximo do centroavante nesse momento. Mapeia o espaço, olha para o atacante que está posicionado e até para o Traoré, que vai aparecer no seu frame por aqui e vai receber essa bola de costas para a marcação, mas no último terço, atuando no entrelinha, domina e agora aparece o Traoré, ele vai dar esse passe de perna direita muito interessante para colocar o Traoré em excelentes condições, ao domínio e a finalização com uma boa defesa contra o Wolves. Aqui de novo, olha, atuando no entrelinha, isso que é o mais importante. Ele não é um volante para atuar aqui, na base da jogada. Ele é um meia que atua no entrelinha do Fulham. E isso é muito interessante. Contra o United, que tem uma marcação num 5-4-1, ele nesse entrelinha para gerar uma opção de passe muito interessante. Vai receber essa bola, vai identificar a movimentação muito interessante e vai conseguir dar um passe para quebrar a linha defensiva e colocar o atacante em boa condição pelo lado direito de novo. Contra o Liverpool. E esse lance é muito legal, tá? De novo,
atrás do meio-campo, na frente da defesa. Vai identificar muito bem a movimentação do ponta direita nesse momento. E aqui você vai ver que ele vai ficar até cercado por 4 jogadores do Liverpool, tá? Não tem problema. É um passe de perna esquerda muito bem feito e muito bem colocado para colocar, nesse momento, o ponta direita em boa condição. Essa jogada é muito legal, tá? E essa jogada mostra como ele é um jogador cerebral também para encontrar excelentes passes. A bola vai rodar lá para o lado esquerdo. Olha o toque que ele dá. É só um toquinho de calcanhar que parece até um corta-luz, para deixar em boas condições também o companheiro. Ele só encostou na bola para caso fosse gol e ganhasse assistência. Mais ou menos por aí. E assim, é um negócio que você repara, por exemplo, eu vou até voltar essa jogada porque ela merece, tá? Você repara que ele nem olha para trás. Você nem vê o momento que ele identifica que esse passe vai acontecer. Você vê que o companheiro levantou o braço. Volta de novo. O companheiro levantou o braço no início da jogada. Ele deve ter pedido essa bola. E o Andrés Pereira não olhou para ele. Tem o da jogada aqui é anterior, ele tinha levantado o braço aqui, ele deve ter escutado, ele viu, bom, ele tá chegando de frente, vou deixar esse passo para ele, né? Só a chance de acertar. O companheiro, ele já dá uma jogada espetacular. E também, é claro, ele sabe onde cada companheiro vai atacar a bola, isso também é treinamento, ficou muito tempo no Fulham também, isso também é treinamento. Não, mas é uma jogada, assim, de gênio, uma jogada muito interessante. Com certeza. Aqui, novamente, né? Pela seleção brasileira, não é um volante ao lado do Marquinhos naquele momento, do André. Ele é um jogador de entrelinha. E aqui ele gira muito bem e repara no posicionamento corporal dele nesse momento. Aqui, ele vai dar o passe. Ele tá com o corpo todo colocado pro centro do campo. Olha esse passe que ele vai encontrar lá pro lateral, sem ter que virar o corpo, mas com uma qualidade técnica impressionante para dar essa pifada muito interessante. Perfeito. E colocar o lateral em excelentes condições, o Abden nesse momento pela seleção brasileira, né? É um jogador que tem muita qualidade para isso. E aqui, de novo, o Fulham, numa construção com 3+1, ele posicionado numa entrelinha, vai fazer até uma movimentação muito interessante de atacar as costas e voltar para receber essa bola. E isso é legal, porque vai receber essa bola com espaço, porque se movimentou muito bem, e na medida que ele faz esse movimento, o Rodrigo Muniz ataca a última linha também. E aí, ele muito próximo do Rodrigo Muniz, quase como um segundo atacante nesse momento, recebe a bola, enxerga o companheiro e dá uma enfiada sensacional, um passe de direita espetacular para o Rodrigo Muniz fazer o gol. E o último jogo que eu quero destacar do jogo dele é a bola parada. É um cara que, quando jogava pelo Fulham, e era um jogador a ser utilizado bastante pelo Fulham na Inglaterra, sempre era dono da bola parada. E sempre com esse cruzamento na entrada da grande área, o que é muito interessante e bate muito bem na bola para isso, né? Bate muito bem, cruzamento, Rodrigo Muniz consegue fazer o gol. Inclusive, o Rodrigo Muniz gostou de jogar com o Andrés, tá? Com certeza. Mais uma vez, escanteio vai ser batido na primeira trave, existe o bloqueio para sair, o Jimenez livre de marcação, cabeceia livre, caixa. E o último lance, de novo. Escanteio, vai ser batido na primeira trave, existe o bloqueio para o Palhinha sair muito bem, livre de marcação, o Palhinha cabeceia e coloca na rede, coloca na caixa para mais uma assistência do Andrés Pereira pelo Fulham. Então, um jogador de ataque à última linha de boa finalização, um jogador de atuação no entrelinha, entre a defesa e o meio-campo do adversário e que encontra excelentes passes, uma bola parada muito, muito boa, principalmente para o nível do futebol brasileiro. Não acho que é um volante, tá? Pode fazer? Pode fazer. Mas acho que se a gente for levar em consideração o que ele fez pelo Fulham nas últimas temporadas, ele não é volante. Ele é um meia armador. Quero saber. Estou muito curioso para saber como o Abel entende essa situação. E aí que eu queria entrar na discussão com você aqui, porque o Palmeiras jogou muito tempo com a linha de 3, esse ano mudou, né, com o Giai como um terceiro zagueiro pela direita, para ter o Piquerez, às vezes o Felipe Anderson, mais o Piquerez pelo lado. Chegou a ter o Estevão de ala, chegou a ter o Alan de ala. O Alan de ala, né? Mas chegou a ter jogadores mais agudos para ser esse ponta direita, nesse ala pela direita que fazia o corredor pelo outro lado, já que o Jair ficava na base. Mudou isso, voltou para um 4-2-3-1 e depois agora vem fazendo alterações. Chegou a jogar no jogo de ida das oitavas da Libertadores com Flaco e Vitor Roque, então 2 centroavantes juntos. Chegou a jogar com os 2 juntos, mas numa formação também um pouquinho diferente, com 3 zagueiros. E aí eu te pergunto, quando você tem uma base com 3+1, o Andrés pode ser o jogador que jogue na escalação inicial no lugar do Richard Rios, sendo um segundo volante, mas um cara que tenha mais liberdade, mais campo para poder atacar esse espaço por ter já 4 caras na iniciação. Sim. Ou entrar num lugar, por exemplo, num sistema que ele jogava no 3-6-1, mais ou menos, por dentro como um dos 2 meias, atrás de um só centroavante, não dos 2, né? Sim. E até sendo, talvez, um substituto para os 2 centroavantes. Você tem Flaco e Vitor Roque fazendo uma boa dupla. Pelo que a gente acabou de ver aqui, né? Quando você não tem um deles, você pode ter um no pivô e ele como um segundo atacante. Também acho. Então ele traz características, por isso que a gente até elogiou bastante no início do vídeo, que são muito boas para o Abel conseguir multar ainda mais esse time do Palmeiras para ter o Andrés Pereira nessa última linha, né? Que é onde ele entrega mais. Também acho que ele é mais um meia do que um volante, mas acho que ele vai poder jogar
numa espécie de volante, num sistema um pouco diferente do Abel, esses que ele tem utilizado, ou até no lugar de um dos atacantes sem o time perder essa ofensividade, né? E o Então, Abel, interessante tudo isso. Interessante, o Abel tem um mecanismo, depois do Mundial principalmente, em que ele desce um dos volantes para ser um zagueiro na saída com 3, né? Então você tem os 2 zagueiros, e aí Aníbal ou Emiliano entre os 2 zagueiros, ele tem Evangelista e normalmente Maurício. E aí ele consegue descer um dos alas para fazer um trio de meio-campistas e dessa maneira gerar superioridade numérica no meio. Perfeito. Acho que a intenção com o Andrés é que ele faça essa função meio mista, assim, de ser um cara de atacar a última linha, mas que também consiga participar da construção da jogada. E o Abel tem um mecanismo que faz com que isso aconteça. Se a gente for ver até o Palmeiras e o Universitário no Peru, o Evangelista aparece em todo momento na última linha, aparece em todo momento como um jogador de disputa de bola também. Então, e não é a característica, o Evangelista é o primeiro volante de origem, né? Sim. Então, acho que Até faz pode sentido. jogar de segundo, né? Mas Claro. enfim, Tem qualidade nisso, pra isso, né? Nisso, Mas ainda assim é o Abel que mostra nessa temporada que tem a liberdade de utilizar. Como usou, por exemplo, o Rafael Veiga como segundo volante na última temporada. Como o Maurício já jogou também mais recuado nessa temporada pelo Palmeiras e começou o ano sendo um jogador de muita conclusão de jogada. Perfeito. Então os meio-campistas, e o Rios era assim, né? Era um cara que participava assim da iniciação da jogada, mas também chegava no último terço. Então os meio-campistas do Palmeiras têm essa liberdade de participarem das 3 fases do campo, né? Todos os terços da partida do campo de futebol. Então acho que é interessante, acho que é um movimento que faz todo sentido com o esquema que tem o Abel. E eleva muito o nível, né? Até, bom, eu acho o Andrés mais jogador que o Rios. Tá? Eu acho que o Andrés tem mais qualidade do que o Richard Rios mostrava pelo Palmeiras. E acho que eleva o nível do elenco do Palmeiras nesse sentido. E ganha protagonismo, né? Em questão de bola parada, em questão de articulação de jogo, em questão de finalização de jogada. É um jogador, assim, para nível do futebol brasileiro, eu mostrava isso no Flamengo, tá? Mas foi à Europa, foi um titular na Premier League, perdeu o espaço agora e vai voltar pro Brasil. Então, volta talvez ainda melhor. Ainda mais no auge da carreira, tem 29 anos, auge físico e técnico da carreira. Tende a dar muito certo nesse time do Palmeiras do Abel. Como diria Romão, tá carimbado, né, Tá Vinicius? carimbado, dá É pra uma carimbar. baita, uma baita contratação. Abraço pro Romão. Ó, vocês viram aí, até abriu a minha mente aqui. Eu imaginando o Andrés Pereira como segundo volante, conseguindo apoiar ali também como um meia, e agora acabamos de ver que ele consegue fazer até um segundo atacante, pô. Então é um polivalente ali, é um jogador coringaço, do jeito que o Abel gosta, né? Então top demais, que o Andrés seja bem-vindo. Andrés Pereira vai ser ainda muito mais importante que o Rios. E como eles falou, ele já vem no auge, vem no tempo, tipo assim, ótimo de jogador, que é ali sua base de 30 anos, que já é experiente, cascudo, rodado e que vai agregar muito no time. E é o que o Palmeiras estava precisando, porque só tem muitos jovens, e às vezes num jogo, quando requer experiência, não tá tendo o Palmeiras. Aquele jogo que é para cadenciar um pouquinho mais, segurar a bola, ou fazer determinadas faltas, enfim. Então é muito bom e agrega muito na experiência do time. Avante palestra, tamo junto. Quem gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha, porque ajuda muito também, tá bom? E ative o sininho pra vocês não perderem nenhum vídeo aqui do Identidade Alviverde, o seu canal de Palmeiras. Tamo junto!